Vemos uma igreja que crê e valoriza a família segundo os princípios bíblicos. Neste sentido, construímos uma série de estudos que vamos compartilhar nestas noites de ensino. Família, ideia de Deus. Este será o tema que vamos compartilhar e que queremos utilizar a analogia de um construtor que edifica uma casa com princípios da construção, que nós queremos também trazer os princípios eternos da Palavra de Deus para a construção de uma família segundo a ideia de Deus. Então queremos te convidar a estar connosco ao longo destas semanas. Boa noite a todos, bem-vindos às noites de ensino da Igreja Reviver em Santo António dos Cavaleiros. Estamos a falar sobre família, ideia de Deus. Como construir uma família de acordo com o plano e o projeto original de Deus é aquilo que nós pretendemos comunicar ao longo destas semanas. Estamos a usar a analogia de um construtor que edifica uma casa sólida, uma casa segura, uma casa duradoura, e o objetivo final dessa casa é que um dia ela se torne um lar, um lugar de vida para todos aqueles que habitam naquela casa e que todos os seus participantes tenham uma harmonia completa. Já falámos sobre o projeto, a construção das fundações, os pilares, e hoje vamos falar sobre a construção das vigas. As vigas também são um elemento estrutural e fundamental na construção de uma casa. Elas servem para suportar as cargas horizontais e, juntamente com os pilares e com as fundações, elas têm o propósito de trazer estabilidade, plataforma, estrutura e sustentabilidade para a construção toda daquela casa. Sem elas, todas as outras fases seguintes serão comprometidas e será muito difícil uma casa ficar sólida, duradoura, sustentável, sem haver a construção das vigas também. Na construção civil existem vários tipos de vigas e da mesma forma que uma casa precisa de ter vigas diferentes para construir de acordo com aquilo que o projetista e o engenheiro indicarem, também na construção de uma casa existem vigas diferentes que são necessárias construirmos e são necessárias para que possa haver alguma sustentabilidade, para que possa haver duração e para que a relação daquela casa, de todos os seus habitantes e da vida conjugal entre o marido e a mulher seja uma realidade. A primeira viga que eu quero falar hoje é a viga do compromisso. A família vive dias difíceis, como todos nós já sabemos, e muitos casamentos estão a viver grandes desafios e, na verdade, o casamento está a ser uma ideia bastante banalizada. Segundo os dados estatísticos, em Portugal, 61,4% dos casamentos terminam em divórcio. É um número muito elevado. Estudos dizem que a maior parte dos casais separam-se nos primeiros 2 anos e que a média de duração de um casamento não passa dos 13 anos. Uau! Que números assustadores nós somos confrontados. E para entendermos a razão, a realidade dessas pessoas, o que elas nos apresentam para se separar, são de facto inúmeras as razões. Como é óbvio, as principais eu vou dizer aqui, existem muitas mais, mas eles dizem que as razões principais para o divórcio é o ciúme doentio, dificuldade de convivência, disparidade profissional e salarial, temperamento autoritário, influência dos pais, traições e o fim do amor. Se formos analisar estes argumentos, nós vamos compreender claramente que a origem deles é a ausência de compromisso. A solução que muitos trazem para quando este compromisso não existe é: não dá para vivermos juntos, vamos nos divorciar. Mas o divórcio não é a solução. Não existe divórcio com implicações. Não existe divórcio indolor. As razões com que as pessoas se levam a separar e as implicações que muitas das vezes elas são confrontadas são muito duras
e que muitas das vezes o casal, quando toma esta decisão, nem imagina o que é que irá viver dali por em diante. Abra comigo a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: Não fez Deus de ambos um só corpo e um só espírito? E para quê? Para que os descendentes lhe sejam consagrados. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à promessa que fez à mulher da sua juventude. Pois quem deixa de amar a mulher e a abandona, fica coberto de violência. Palavra do Senhor, Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à sua promessa. Uau! Que palavra dura Deus estava a dar por intermédio do seu profeta. Muitas das vezes nós somos confrontados com esta realidade que parece que é normal o divórcio, mas eu quero dizer, Deus odeia o divórcio. Porque Ele sabe que o divórcio é uma guerra violenta, onde muitos saem feridos, outros até mortos e todos prejudicados. Esta é uma realidade. O divórcio é um terremoto que desagrega, traumatiza e deixa um rastro de destruição que marca para sempre a vida de qualquer pessoa. Quando Deus pensou no casamento, Ele pensou em algo duradouro, Ele pensou em algo cheio de vida, algo que teria amor, e a ideia de Deus para o homem não mudou. Deus continua a pensar as mesmas coisas em relação à família e ao casamento. Deus pensou em vida, amor, durabilidade, sustentabilidade. Ele pensou que o homem e a mulher eram completos, os dois juntos. Mas isto só é possível quando existe uma relação de compromisso em favor um do outro. Hoje em dia, um bom número de pessoas não quer ter uma relação de compromisso porque elas sabem que esse compromisso vai levar a que a pessoa tenha que investir tempo e tempo em favor do outro. Muitas das vezes as pessoas não querem viver isto porque pensam, bem, eu se investir o tempo que me sobra na outra pessoa, a minha liberdade vai ser limitada, eu vou ficar dependente daquela pessoa, mas não é isto que Deus está a pensar para o homem. Deus está a pensar para o homem alguma coisa que o leve a ele pensar no outro, e quando nós temos um outro que pensa em nós, nós também somos abençoados. Lembram-se? Nós falámos na última vez sobre a união de um casal e é este compromisso de eles estarem os dois juntos também. Alguns casais também não querem ter uma vida de compromisso e uma das dicas que eu deixo aqui é quando eles não querem ter filhos também. Sabem porquê? Porque os filhos, eles vão-nos perpetuar, eles vão-nos trazer à nossa vida uma expansão muito grande na nossa descendência, mas também vão construir algumas coisas bem grandes dentro de nós. E, na verdade, muitos não querem ter filhos porque isso vai colocar em perigo a sua carreira profissional, a vida financeira vai ficar um pouco mais curta porque temos que investir neles também, e a verdade é que sem renúncia, sem esta entrega de fidelidade, sem lealdade, sem nós percebermos que é preciso construir a viga do compromisso a partir de uma renúncia do nosso eu, nós não a vamos colocar em pé. Paralelamente, eu penso que muitas pessoas não querem ter compromisso com Deus e com a sua igreja porque acham que isso vai impedi-las delas viverem uma vida de prazer e uma vida de felicidade. Mas não é assim. Há que renovar o nosso entendimento. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Esta é a vontade de Deus para alguém que segue e procura a vontade de Deus para a sua vida. Vamos falar da segunda viga. A segunda viga é a viga da fidelidade. Só existe fidelidade quando há compromisso. A fidelidade conjugal dá segurança ao casamento e garante bênçãos de Deus para a vida do casal e para a sua descendência.
Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: que o estado de casados seja respeitado por todos, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Quanto aos que praticam a imoralidade e o adultério, Deus o julgará. Não há casamento seguro, não há casamento saudável e feliz onde não existe fidelidade. É impossível. A infidelidade é uma das formas mais dolorosas de traição. Eu sei que há muitas formas de nós podermos trair, mas a infidelidade com alguém que nos apaixonamos ou que nos envolvemos com aquela pessoa traz algumas consequências à nossa vida, porque a traição ao cônjuge é apunhalá-lo pelas costas, é menosprezar os votos que eles assumiram diante de Deus e todas as outras testemunhas. É pecar contra o cônjuge a quem um dia ele fez uma aliança de amor. É trair o cônjuge, é pecar contra Deus que instituiu o casamento. É pecar contra a família que se sente envergonhada e agredida. É pecar contra os filhos que se sentem inseguros por causa da loucura dos seus pais. É pecar contra si mesmo, pois quem comete adultério peca contra o seu próprio corpo, como nos revela lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Então, a fidelidade é um caminho seguro. Ele traz um equilíbrio à nossa vida emocional, ele nos traz sustentabilidade e estabilidade nas nossas relações e ele equilibra toda a nossa vida quando nós somos fiéis um ao outro. Fidelidade é também buscar a felicidade do cônjuge, mais do que a satisfação de caprichos próprios. Fidelidade aprende-se com um Deus que é sempre fiel. Vou repetir. Fidelidade aprende-se com um Deus que é sempre fiel. A fidelidade é a marca de um Deus que escolheu responder à nossa traição com uma cruz. Temos de deixar de lado todo o nosso egoísmo. Temos que deixar de lado todo o nosso medo, todo o nosso pecado que nos afasta de vivermos o que Deus tem para nós, se compreendermos que o nosso Deus, Ele foi fiel até ao fim e foi obediente até à morte e morte de cruz. Se tu viveres a esta luz, com este entendimento, tu vais compreender coisas muito mais amplas e maiores. Eu quero te dizer que tu não estás sozinho nesta batalha. Eu quero te dizer que tu tens a palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo para te capacitar e para te instruir em toda a verdade, para tu viveres uma vida de fidelidade. Tu tens também a ajuda dos irmãos da fé, daqueles que de alguma forma procuram viver a sua vida em coerência com a palavra de Deus. Eles vão te ajudar a tu permaneceres fiel. E se tu construís esta viga, a viga da fidelidade, a tua família vai ser beneficiada com isso também. E tu poderás ficar firme nos dias das pressões, no dia em que as coisas estão a abalar. Tu vais ficar sólido, seguro e firme. Porque essa é a ideia de Deus para ti e para a tua família também. Vamos falar sobre a quarta viga, a viga da amizade. Poucos casais conversam profundamente acerca dos seus sentimentos, dos sonhos e aquilo que são os seus propósitos e aquilo que está no seu coração. Infelizmente, muitos casais não têm o hábito de abrir o seu coração um ao outro. Eu penso muitas das vezes como é que seria a minha vida sem a minha Susana, a minha amiga Susana, da qual eu compartilho tantas vezes o meu coração e ela compartilha o seu coração comigo. Às vezes consigo compreender a sua dor, a sua alegria e ela consegue compreender a minha dor e a minha alegria. E isto nos leva a nós estarmos cada vez mais unidos, não somente no nosso amor, mas na nossa amizade também. Eu creio que muitos casais não estão a cultivar uma amizade genuína um pelo outro porque a maior parte deles falam somente das coisas triviais do dia-a-dia, das coisas banais, dos assuntos a resolver, das rotinas, daquilo que têm que ou não têm que fazer. E isso não leva a eles serem amigos, isso somente leva a eles trabalharem em favor de um objetivo comum, que também é bom. Mas será que eles estão a cultivar a amizade? Porque a amizade não vem de um relacionamento automático, ela precisa de ser trabalhada, ela leva tempo e, de alguma maneira,
leva a nós termos uma entrega, mais uma vez, em favor um do outro. E não é pelo facto de os casais dormirem juntos na mesma cama, terem intimidade sexual, que faz deles amigos um do outro. É de extrema importância que exista um diálogo onde o coração é exposto, sem medo, sem qualquer tipo de receio, um para com o outro. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o teu coração está sintonizado com aquilo que a tua boca fala, se eles estiverem no meio, o diapasão estiver assim afinadinho e tudo aquilo que tu refletires um ao outro é alguma coisa que vocês têm a construir e que vocês podem compreender juntos, que vão viver, eu quero dizer que isso vai refletir uma extrema amizade um pelo outro. Sabe uma coisa? Tenho ouvido algumas histórias de pessoas que cometeram adultério. E o adultério aconteceu porque alguém deu mais atenção, alguém ouviu com mais interesse, alguém mostrou-se mais sensível, tratou com maior respeito, foi mais amigo. A amizade é uma realidade no teu casamento? É a pergunta que eu quero colocar nesta noite para ti. Por fim, quero falar da última viga que nós vamos construir nesta noite. A viga da santidade. Compromisso, fidelidade e amizade têm de terminar em santidade. Para o cristão, santidade é a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Vou repetir. Para o cristão, santidade é a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Ela é a revelação de quem somos e como vivemos e não como aquilo que deixamos de ser ou aquilo que nós deixamos de viver. Não se trata de um processo de penitência para completar aquilo que Jesus aparentemente não fez em nós. Antes, a santidade é uma manifestação progressiva e contínua da eficácia do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Numa relação conjugal onde os princípios de Deus são aplicados, numa relação conjugal onde nós trazemos a ideia de Deus para o chão da vida, é impossível não haver santidade. Quando Paulo olha para esta perspectiva da relação conjugal do marido e da mulher, ele fala-nos lá na carta aos Efésios que ele mostra alguma coisa muito bela e muito linda, que mostra que o modelo de relacionamento ideal é aquele que traz santidade para a sua vida, que traz uma relação de divindade de Deus para a sua casa. Diz assim em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Os maridos devem amar as suas mulheres como também Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Agora, toma atenção. Fez isto para a santificar e purificar, lavando-a com a água da sua palavra. Quis assim preparar a Igreja para ser sua esposa, cheia de beleza, sem mancha, nem defeito ou coisa semelhante, mas santa e sem pecado. Que coisa fantástica que Paulo está aqui a comparar e a trazer este princípio, esta viga da santidade para a relação conjugal e a fazer um paralelo daquilo que Cristo fez em favor da sua noiva, a Igreja. Em sua teologia de Paulo acerca do casamento, ele entendia que o marido era o sacerdote do lar e que deve lavar a sua esposa pela palavra e levá-la a conviver e a ter uma experiência de santidade por meio da mesma palavra. Sabem? Feliz é a esposa que tem um marido que se preocupa com a sua vida espiritual e com a comunhão dela com Deus. Feliz é essa esposa em que o marido a nutre, que o marido a instrui, que o marido cuida dela para ela ter uma vida de relação com Cristo. Se os maridos se preocupassem mais com a vida espiritual da sua esposa, em vez da beleza estética que ela tem, eu tenho a certeza que haveria muitos mais casamentos felizes e saudáveis. Infelizmente, nós vemos o inverso.
mulheres a lutarem pela santificação e a espiritualidade dos seus maridos. Mulheres que oram, que estão sempre a ministrar a palavra de Deus à vida dos seus maridos. Eu não vejo mal nenhum nisso, mas a ordem perfeita de Deus é ao contrário. São homens que instruem, são homens que revelam, são homens que proclamam a palavra de Deus à vida das suas esposas. Da mesma forma como não é possível construir uma casa de uma maneira qualquer, assim também não é possível construir uma família de qualquer forma. A ordem de Deus para o homem, a ordem de Deus para o casamento, a ordem de Deus para a família é perfeita. Então existe uma maneira certa de nós construirmos e de nós vivermos uma família segundo a ideia de Deus. E nós temos de construir a nossa família de acordo com essa ideia. E essa ordem, ela tem princípios e tem valores a serem vividos. Tudo aquilo que nós temos vindo a compartilhar ao longo destas semanas tem que ser aplicadas à nossa vida. Por isso, nós temos que nos esforçar com todo o empenho, com toda a dedicação, para que estas vigas sejam reais na nossa casa. Elas são fundamentais para que no dia mau, no dia da adversidade, no dia da tentação, o nosso casamento ele possa ficar firme, a nossa família possa beneficiar de um relacionamento saudável que há entre o marido e a mulher. Os nossos filhos eles vão estar muito mais equilibrados e saudáveis quando eles veem essa relação entre o pai e a mãe também. Sem estas vigas na nossa vida, não haverá uma família sólida e duradoura. E aquilo que nós temos dito que a família é a coisa mais importante que nós temos, ela de facto, ela torna-se uma realidade na nossa vida. Eu quero-vos deixar aqui algumas perguntas e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida. Qual destas vigas tu necessitas construir? Qual destas vigas tu necessitas construir? É a minha pergunta. Qual destas vigas tu tens que trabalhar? Qual delas tu tens que reforçar o teu empenho, a tua dedicação, o teu esforço? E que o Espírito Santo de Deus ele te revele quais são estas vigas que tu precisas de trabalhar de forma a que a tua casa seja duradoura, seja uma casa que seja sólida, seja uma casa feliz, seja uma casa de bênção e de referência para todos aqueles que vão até à tua casa também. Eu gostava que tu pudesses fechar os teus olhos agora, neste momento, e deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Provavelmente tu estás a ouvir isto que eu estou a dizer e tu dizes assim, eu nunca pensei que fosse tão trabalhoso construir a minha casa, a minha família. Mas há pouco eu disse, tu não estás sozinho nisto. Tu tens o Espírito Santo, tu tens a palavra de Deus, tu tens a comunidade da fé que vão te ajudar. Então fala com Deus agora mesmo. Pede-lhe perdão de todas aquelas coisas que tu tens feito à tua maneira e que não têm refletido a ideia de Deus sobre a tua família. Antes de terminar, eu quero te encorajar também, quando for oportuno, senta-te com a tua esposa, abre o teu coração a ela, fala daquilo que Deus falou à tua vida ao longo desta série e procura ouvir aquilo que ela também tem para dizer e juntos vocês possam construir aquilo que Deus diz. Família é a ideia de Deus. Que Deus ricamente te abençoe.